Então a gente vai falar um pouquinho sobre o médico veterinário na atualidade. O mercado pet no Brasil deve movimentar gastos de 12,7 milhões em 2012. Esse é o dado que eu tenho, mas agora já deve ter mais recentes, né? São quase 50 milhões de pets, ou seja, um pet para cada 4 pessoas. Vejam vocês que coisa, né? É uma coisa muito grande. É um mercado bilionário que cresce ano a ano, aliado à tecnologia do setor. Por que a tecnologia do setor? A gente vê que ultimamente as grandes feiras que estão ocorrendo no Brasil, né, assim como ocorrem em outros países, você vê uma tecnologia muito grande. A gente está vendo hoje, por exemplo, coleiras com GPS. Quer dizer, se o seu gato, seu cão foge, você tem condição de saber onde ele está, né? Você tem termômetros que não precisa mais você estar fazendo aquela incômoda situação, né, que eu acho que é ridícula hoje em dia para nós clínicos veterinários. Não sei se minha colega concorda comigo, de repente ela pode dizer que não, né? Tem todo o direito, né? Que não tem por que você segurar um animal, colocar um termômetro no reto, passar por todo aquele estresse. Às vezes é um bicho nervoso, um gato, né? Quem já viu um gato bravo e lida com isso na clínica sabe o que eu estou falando. Ou um pincherzinho, né? O problema não é aquele bicho grande é mais fácil, você prensa ele numa porta e te dá um jeito. Agora, um pincherzinho já não tem como, né? Então, o que a gente puder minimizar de estresse para esses animais é nossa obrigação de veterinário, primeiramente, depois de vocês, que vão estar sendo ensinados e vão ser cobrados. E eu quero que vocês, como consumidores, como clientes dos veterinários, peçam para os veterinários orientação devida. Tem dúvida? Fala. A gente tem obrigação de esclarecer. Muitas vezes eu falo, eu não sei, né? Mas eu prefiro falar não sei e procurar a resposta do que achar que sei tudo, né? Bom, então teve um aumento de 8,5% em relação a 2011, já descartada a inflação do período. Esses números são da consultoria Gouveia de Souza, tá? Então a gente tem que entre os pets os favoritos são os cães, 29,3 milhões do Brasil, quer dizer, é muito cachorro, né? Principalmente em grandes centros urbanos, isso, né? Gatos, 9,8 milhões, que já deve estar defasado isso, né? Eu tenho gatos em casa e eu sei que a pessoa... isso é uma coisa engraçada, vou fugir um pouquinho. A gente tem um diferencial bastante grande entre clientes de cães e clientes de gato. Doutora Mônica sabe disso, que ela já me ajudou em cada uma, fui até ameaçado de morte, ela está aqui para não falar que eu estou mentindo. Então você vê que aqueles clientes que têm gatos, normalmente são mais exigentes. Por quê? Porque são pessoas, normalmente, que ficam mais em contato com os seus animais. Não é aquele cachorro que fica no quintal, que fica fora. O gato não, ele fica dentro de casa. Então você está constantemente observando esses animais. Então, qualquer probleminha, o cara que é consciente dos gatos, que tem dinheiro para isso, porque muita gente, hoje em dia, a gente vai falar depois da família moderna, está deixando de ter filho para ter animais, eu acho que em parte está certo, tá? Se bem que eu tenho 2 filhas, agora 3, com a da minha enteada, né? É uma coisa bastante responsável da gente cuidar desses animais, né? Bom, 95% dos gastos do setor movimentando um total de 10,7 bilhões. É muito dinheiro. Bom, a gente tem, em relação às despesas, olha só, pessoal, isso aqui é um negócio que eu vi que cai duro. Em comida, 65,7% do total, ou seja, uma cifra de 7 bilhões. Em serviços de higiene e embelezamento, 13,1%, ou 1,4 bilhões. Serviços veterinários, que eu achei que era mais, não é 6%. Então, quer dizer, a gente tem uma ideia do veterinário, que o pessoal fala, não, o cara é veterinário, deve estar rico. Nossa, o cara é doutor. Ou você entra naquele oposto, o cara é veterinário, né, doutor? Não, médico, é o veterinário, pessoal. É o cara que vai lá, cuida da minha vaca e tal. Eu chamo quando não tem jeito, né? No caso de animais de produção é quando não tem jeito, porque senão o cara não chama, né? Snacks e petiscos, 5%, quer dizer, quase aquele serviço veterinário, o pessoal gasta em snack e petisco. Olha que dado, né, curioso. E outros 10,2%. Então a gente vê que os maiores gastos são em comida, né? Agora, o que eu acho é que a gente,
como veterinário, a gente não pode ficar à mercê das grandes indústrias de ração. Tá? Eu acho que a gente tem que... A gente não pode ser simplesmente um balconista de vender ração. Tá? Se eu estou ofendendo alguém, me desculpa, mas é o meu modo de pensar. Tá? Eu acho que a gente tem que pensar o que é melhor para esses animais. A ração veio numa boa hora? Veio. Veio numa hora em que as pessoas às vezes não têm tempo para poder alimentar devidamente seus cães. Agora, se perguntarem para mim, você é contra a ração? Não, eu não sou contra. Eu acho que depende do tipo de rotina que essa casa apresenta, né? Que as pessoas enfrentam no dia a dia. Eu acho que se você tem condição de fazer uma alimentação saudável para cachorro, arroz integral, legumes, carne ou peixe, frango não, porque tem os hormônios de crescimento, tem a albumina do frango, que é uma molécula muito grande, que quando vai estar no intestino delgado, onde absorve 70%, 80% dos nutrientes, ele rasga a mucosa intestinal, propiciando tudo aquilo que não serve, os catabólitos, o bolo fecal, está passando por ali, tudo aquilo que não serve é absorvido também. Então é normal você ver cachorros que se alimentam de frango apresentarem alergias, descamação de pele, eritemas, né? Aí você vai falar assim, mas e essas rações de frango? Não, aí tudo bem, porque vai numa temperatura tão alta que desnatura qualquer coisa, tá? Mas eu acho o seguinte, se você tem condição de fazer uma alimentação natural, por que não? Posso cometer uma indelicadeza, interromper, só para não esquecer, já que o senhor está falando disso. Nós tínhamos uma ideia de quando promover seminários assim, de defesa animal, ao invés da pessoa trazer um pacote de leite para inscrição, trazer um saco de ração, alguma coisa assim. Mas alguns ficaram contra. Não pode trazer ração, não pode trazer aquelas latinhas de carne, porque todos nós temos que ser vegetarianos. Porque uma comissão de defesa animal, nós não podemos defender a utilização de nenhum animal para alimentação. É possível tratar um cão, um gato, sem utilizar Olha, carne, peixe? Afinal de contas, o que é real e o que não é real dentro do que se fala? Que é tido como vegetariano, na verdade, aí o cão pelado mexicano. Aí eu acho que é possível. Agora, do outro jeito, não. Né? É sabido que qualquer espécie animal, você tem que ter aminoácidos, tanto de origem animal quanto vegetal. Né? Inclusive, num caso de uma guerra, o único alimento que te mantém vivo é a gelatina. A gelatina é o melhor alimento que existe. Porque ela tem a dosagem certa de aminoácidos, tanto vegetais quanto animais. Né? Agora, nisso que você está me perguntando, pô, é errado trazer a ração? Não, não é errado. O bicho não tem nada para comer, está comendo pedra, o que vier é lucro. Vamos trazer a ração, vamos ajudar o que for. Né? Eu acho que tudo tem que partir de um ponto. Vamos ver a partir desse ponto e vamos ver o que dá certo e vamos aprimorando isso. Isso eu acho que é bacana. Mas eu acho que você está corretíssimo. Tem que trazer a ração, tem que trazer a comida úmida. Existe até uma preocupação de alguns de que as indústrias de ração não utilizam métodos, vamos dizer, humanitários de abate dos animais também, que estariam fazendo outros animais sofrerem para nós alimentarmos os nossos pets, ou mesmo os testes realizados. Sim. Não só as grandes indústrias de ração, e laboratórios. Você já parou para pensar? Né? Então... Né? Na verdade, eu sou um cara que fiz meu mestrado em zoonose. Quer coisa pior que isso? O abate de bovino, de suíno. A gente precisa disso. Mas que condições esses animais têm? Isso está bem estipulado na cadeia produtiva. Agora, e no meu caso, que também faço parte dos organismos aquáticos, e o bem-estar desses peixes? Que o pessoal fala, não, o bicho tem temperatura fria, o bicho não sente tudo isso, você vê os peixes sendo jogados no gelo direto. Entendeu? Agora a gente está movendo uma comissão para bem-estar de animais aquáticos também. A gente tem que começar a pensar em várias áreas. A gente, como ser humano, alguns chegam a ser muito egoístas. Né? Se está bom para ele, o resto que se dane. Né? E a gente está aqui justamente para fazer a diferença. Cada um de vocês que estão aqui já estão querendo mostrar a diferença. E isso é tudo. Né? Ainda mais numa OAB, que é um órgão forte. Né? O Conselho Regional de Medicina Veterinária, coitado, ela está aqui, pode falar, eu represento o Conselho aqui. Coitado do Conselho, não tem essa força. Se chegar um advogado e um veterinário, o advogado é o doutor. O veterinário é o veterinário.
Infelizmente, no nosso país é assim, né? Nos Estados Unidos é o contrário. Mesmo se tratando de advogados, mas lá o veterinário é o médico da família. É uma realidade totalmente diferente. Lá o pessoal te pega de limusine, né? Então tem uma diferença muito grande. Lá o veterinário, o médico veterinário, ele é muito mais que um médico, né? Teve colegas que vieram dos Estados Unidos e falaram, nossa, você é veterinário. Eu falei, sou. A hora que o cara chegou em casa, o cara quase chorou. Paciência, né? Vamos que vamos. Mas vai mudar. Bom, então aqui eu fiz um gráfico mais ou menos, onde esse azul representa o percentual em comida, em rações, o laranja em serviços de higiene e embelezamento. Veja bem, nada contra o serviço de higiene e embelezamento. Isso é fundamental, isso é importante. Agora vamos tomar cuidado para não humanizar esses animais. Não tirar o instinto deles, que é o que eles têm de mais bonito. Aquela forma que eles têm, que não foi corrompida com o tempo. Que esses dias eu fui convidado para ir numa festinha de aniversário, que eu achei que era da criança e era do cachorro. Né? E o pior é que eu paguei mico, eu levei o presente para a criança. Né? Então chega lá, tinha o bolinho com a carinha do cachorro, o bercinho do cachorro, né? O coelho do cachorro, o babazinho do cachorro, a mamadeirinha do cachorro. Ah, meu, sabe? Tudo tem que ter um limite. Não foi na casa da prima dela, não. A prima dela é um caso à parte. Que o animal senta na mesa e ainda come ela dando no garfo, na boca. Que me desculpe, eu acho que a gente tem que ter, né, do ponto de vista sanitário, higiênico, nada contra. Acho que você pode dar um beijinho no seu animal, até na cabeça, tudo. Mas de língua nem pensar, hein, pessoal? Aí pode dar umas zoonoses mesmo, tá? Então você vê ali, ó, o maior gasto em comida. O segundo maior gasto, higiene e embelezamento. Serviços veterinários, 6%. Snacks e petiscos, 5%. Compras. A maior parte das compras desses alimentos são feitos em pet shops, né? 68,3%. Eu quero deixar bem claro que esses dados que eu obtive foi em centros urbanos grandes. É lógico que numa cidade interior vai ser na casa agropecuária, vai ser sabe Deus como, gato nunca viu vacina, cachorro toma só de raiva, não, o resto é tudo bobagem, né? Então, isso aqui é para cidades grandes, né? Então você vê lá, em pet shop, as maiores compras, em supermercados, 15,2%, lojas de produtos agrícolas e aviculturas, 8,8%, e mega lojas especializadas, 5,5%. Né? Aí eu estava pensando, bom, eu tenho uma clínica veterinária, né, ali na Santa Cecília, que na verdade é uma garagem adaptada, que se tornou uma clínica, ficou até bonitinho. Né? Aí o pessoal fala, mesmo, você não vende ração? Não, eu não vendo ração. Primeiro, eu teria que ter um espaço muito maior para poder vender ração. Isso é uma das coisas. Segundo, a ração só te dá 20% de lucro, máximo 30%. Enquanto que se eu for comprar uma coleira, pode dar até 100% de lucro. Por exemplo. Tá? Terceiro, como é que eu vou lidar com uma Cobase da vida, com uma Pet Marginal da vida em preço? O cara vai chegar lá e vai dizer, pô, meu, você é um ladrão, cara, você é um safado, bicho. Lá pagam muito mais barato, como é que você cobra isso? Só que o cara esquece que eu estou pagando o aluguel, eu estou pagando o telefone, estou pagando os funcionários, a secretária, né? E assim por diante. Estou pagando a doutora Mônica para me tirar das enrascadas, né? Então tem uma série de fatores aí. Inclusive a gente que faz parte da clínica também, eu aproveito que a Mônica está aqui para agradecer, porque ela fez eu fazer os termos de, por exemplo, você vai operar um cachorro, então para o proprietário assinar, né, isentando dos riscos. Eu falava, Mônica, mas isso se eu fizer, muita gente vai deixar de fazer. E muita gente até deixava de fazer, viu? Não é mentira não. Só que o problema é o seguinte, a gente começou a colocar isso em prática, né? No começo teve uma queda muito grande. Agora que a gente está começando a colocar isso em prática, até que o pessoal está começando a aceitar bem, o que é uma garantia para nós veterinários. Porque é o que o pessoal chega lá, aquela coisa que todo mundo já sabe. Ai, meu animal, o doutor faz tudo por ele, me ajuda, eu pago qualquer coisa. Não na hora, né? Lógico. Na hora o cara está preocupado, não vamos falar de dinheiro na hora, né? Conclusão, você faz lá, você não garante que ele vai ficar bem? Primeira coisa que a gente tem que ser honesto e falar, a gente não garante nada, né? Eu garanto que eu vou fazer o meu melhor. Agora, se Deus vai querer que seu bicho se salve, eu não sei. Eu realmente não sei.
mas a gente vai tentar fazer o melhor. Então, não dá para garantir nada, a gente tem que ter esses termos aí. E isso é muito importante, né? E o pior é que muita gente que quando tem que assinar alguma coisa não assina. Ah, então vou fazer no outro. E acontece isso, né? Mas a gente tem que começar a mudar essa realidade. Bom, houve então esse crescimento do setor PET, absurdo, e juntamente com esse crescimento, teve uma série de oportunidades de novos trabalhadores, sejam tosadores, sejam esteticistas, sejam handlers. Quer pessoal ganhar mais que um handler? A Mônica deve saber disso, até de valores, eu não sei. Mas eu lembro que enquanto eu estava fazendo minha clínica, clinicando lá, o handler que apresentava os cachorros em exposição estava de Ferrari. E não é papo furado que a Mônica viu. Ela sabe até quem é, não vou dizer o nome para não... Seria antiético da minha parte. Ah, tá. Handler é aquele profissional que desfila com o cachorro em pista. Ou seja, aquele profissional que mostra as qualidades que o cachorro tem em pista, né? É um condutor de cães, né? Bom, eu falei do novo formato da família brasileira. Esse novo formato é o seguinte, hoje em dia o pessoal está começando a pensar em de repente não ter mais tantos filhos, ter um número menor de filhos e ter também o pet. O que eu acho que é muito salutar, né? Para toda a família, né? E às vezes você tem até pessoas que estão deixando de ter filhos para ter pet. Agora vamos diferenciar o que é uma família brasileira normal daquele acumulador de animal também, né? Esse dia você atendeu uma moça que tinha 60 gatos no apartamento, né? Então você imagina o cheiro que tinha nesse apartamento, as condições desses gatos, né? E falando, não, a mulher não tinha o que comer para dar para os gatos. Nem para ela tinha, como é que ela vai dar para os gatos? Né? Então a gente tem que ver tudo isso também, né? Aí é uma coisa que a gente também tem que pensar o que fazer com esses acumuladores de animais. É uma outra coisa que a gente tem que pensar, né? E o modelo do profissional desejado, né? Que hoje em dia mudou bastante. Não é mais aquele veterinário que atende tudo, o cara que não quer estudar nada, o cara que tem aquela ideia formada que sempre é isso, né? Eu acho o seguinte, quando a gente fala que a gente sabe tudo, aí é o que menos a gente sabe, tá? Eu acho que a gente tem que ter humildade de falar, não sei, vou procurar ver, vamos ver como que a gente pode melhorar isso, né? E hoje em dia, o que acontece com a lei de Código do Consumidor, com os direitos que o consumidor tem, eles estão fazendo com que você se ajuste a essas tecnologias novas, a essa nova realidade. Você tem que estar melhor preparado, né? Você tem que saber vender seu peixe, mas você tem que saber vender esse peixe de forma correta, né? Você tem que ter o ganho, mas você também tem que ter a sua satisfação de ter feito o melhor que você podia. Para cuidar de cachorro de madame, o que aprendi na faculdade me basta. Nada mais errado do que pensar nisso. E muita gente está nisso, entendeu? Muita gente está nisso. Não é um ou dois, são muitos. Este é um comportamento errôneo, ainda de alguns veterinários. Eu não escrevi veterinário errado, não. Aí é dos veterinários mesmo que pensam desse jeito. Que só estão para cuidar de cachorro, que não querem se aprimorar, não querem se qualificar. Hoje, o profissional tem que ter a ciência que, sem a devida qualificação, passa a não ter mais espaço no mercado cada dia mais exigente. Bom, a minha primeira palestrinha era essa.